Muito bem, show de bola. A gente vai abrir uma sessão nova agora. Nós finalizávamos agora há pouco o tema concordância nominal. E agora chegou a hora de abrir um novo ciclo. Nós vamos conversar a respeito de pontuação. Tema que tem uma importância grande em se tratando de prova de concurso. Vocês já conhecem a realidade desse assunto. É um tema que, se ele não aparece na prova objetiva, que é algo um tanto quanto raro, né, incomum, a pontuação ela repercute muito também na redação. Ou seja, se você vai ali, provavelmente no meu concurso deve ter uma prova de redação. Então, esta é uma aula que você tem que ficar bem atento, porque você aprende, ou você reaprende, ou você passa a conhecer alternativas para a escrita do seu texto, para a exposição do seu raciocínio, do seu pensamento. Então, quando você vai expor o seu pensamento, você pode simplesmente ter, eu posso escrever assim, desse outro jeito também, não sou obrigado a ficar usando aqui, enfim, beleza? E a terceira utilidade desta aula, que é uma utilidade, a meu ver, menor na frente das anteriores, tem a ver com a interpretação de textos. Uma parte, repito, uma parte da interpretação de sentenças no enunciado, esta parte depende da pontuação. Então, esta parte também será abordada aqui quando nós falarmos do sistema de vírgulas em diversas situações. Tá legal? Show de bola? Pronto aí? Tá tudo ok? Tudo desligado? Facebook desligado? Celular no silencioso? Garrafinha d'água de lado? A mamãe e o papai estão longe? O filhinho e a filhinha estão dormindo? Tá tudo em ordem aí? Muito bem. Então agora vamos bater, vamos castigar este tema pontuação. Hoje é pra valer, viu? Tá certo? Segura a onda aí que vai ser pra valer. Gente, vem comigo, eu vou desaparecer, já era. Claro que a vedete dessa história toda é a vírgula, né? É óbvio que eu não posso jamais esquecer o detalhe de que a vírgula ela responde pela maioria dos casos de sistema de pontuação. E quando eu começo uma aula de pontuação, é óbvio, é normal, é inevitável que eu estabeleça a regra básica, né? Na verdade, eu não vou estabelecer, eu vou apenas reproduzir o que eu chamaria aqui de regra básica. Que regra básica é essa? É o seguinte, quando você tiver a sentença sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial, você tem aqui três setores que podem receber algumas pontuações, e essas pontuações elas deverão ser interpretadas de maneira correta. Quer dizer, o que eu já vi, assim, eu já coloquei uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu posso fazer isso, assim, dá para colocar, dá. Mas a resposta, se você me pergunta, eu vou responder, não. Você não pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Uma unidade, nem pensar. Uma unidade entre o verbo e o objeto direto, né, o complemento, você sabe que é o objeto direto. Posso? Eu vou colocar aqui. Não. Você também não pode fazer isso. E entre o complemento, o objeto direto ou indireto, e o adjunto adverbial, eu vou colocar aqui um não, de novo, mas vou dizer que um sim é possível. Ou seja, eu vou dizer que há uma probabilidade de colocarmos, de inserirmos uma vírgula sim. Bom, e aí que com base nesta regra básica que a gente vai começar a nossa sequência de pontuação. Eu quero colocar um exemplo aqui fora da realidade, né, fora do material da apostila, fora da realidade, não, dentro da realidade, né, mas é fora da apostila, fora da realidade da apostila, para a gente poder discutir um pouquinho essa regra básica, tá certo? Então, vamos supor que eu escrevesse assim, imagine que o texto, né, tivesse a seguinte sentença: o Brasil tem jeito? Imagine uma entrevista, né? E aí a pessoa responde da seguinte forma: quem disser que não, vírgula, está sendo muito pessimista. Beleza? Olha só o pontinho aqui.
Ok? Então, se digo, o Brasil tem jeito, a pessoa responde, quem disser que não, está sendo muito pessimista. Eita pau. Aí você está vendo essa vírgulazinha aqui, tá vendo? Ó? Pois é, gente. Quando a gente lê uma frase como essa, a gente tem uma sensação de que esta pausa ela é boa, né? Quem disser que não, vírgula, está sendo, gente. Quem disser que não é o sujeito do verbo de ligação ou da estrutura está sendo, ou seja, da estrutura locucional de ligante, né? Da frase, ou seja, eu separei o sujeito do predicado por uma vírgula e talvez você nem tenha se dado conta. Talvez você esteja dizendo, ué, mas estava tão bom, ó. O Brasil tem jeito? Quem disser que não, vê, está sendo muito pessimista. Olha, vem aqui comigo, eu vou ficar aparecendo pequenininho e o texto no fundo. Ó, se liga. Essa vírgula é aquela vírgula que a gente chama de vírgula de respiração. Tem muito candidato que pensa ainda como na época escolar. Ou seja, se eu dou uma respirada assim um pouco mais, então eu tenho que colocar uma vírgula. Se minha respirada não for tão assim, for uma respiradinha assim, pimba, eu coloco uma vírgula também. Gente, isso aí é o que eu chamo de vírgula fisiológica. Aquela vírgula que vai depender muito mais da tua capacidade de controlar ou não os ânimos. Se você for uma pessoa de ânimos descontrolados, o seu texto vai ser cheio de vírgulas, se não, menos vírgulas. No fundo, o que podemos ter é coincidências, tipo, dependendo do tamanho da sentença, pode ser que no momento em que você respire, uma vírgula seja obrigatório. Mas isso não quer dizer que em toda vez que você respirar, você vai ter que colocar vírgula, entende? Então, assim, essa vírgula baseada na respiração, ela não é uma vírgula pertinente. O que nós temos que começar a pensar é por que eu não posso colocar e quando é que eu posso colocar. Primeira regra, que é a regra básica, você já sabe. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Os demais casos eu analiso daqui a pouco. Vamos começar então recomeçar, na verdade, comentando os casos em que há a necessidade. Assim, a gente já viu um grande momento de proibição. Sujeito e verbo nunca. Por mais que eu dê uma respiradona que dure 1 minuto, eu não vou pôr vírgula ali não. Agora, nos setores em que vamos apresentar agora, eu quero que você confirme comigo. Aqui eu posso colocar assim. Vamos lá então? Vou desaparecer, já desapareci, já era. Observa aqui, ó. Ele, qual o primeiro caso em que eu posso usar vírgula? Está aqui, ó. Primeiro caso para usar vírgula é simples. Veja. Para separar elementos mencionados numa relação. Ou seja, nós estamos falando aqui de listas. São listas de coisas, um tanto quanto simples. Vejamos aqui, ó. Vejamos aqui. Na casa dele foram apreendidos computadores, documentos, facas, um veículo Mitsubishi Pajero e um cofre. Você está vendo que é uma lista de coisas, não é verdade? Bom, 2 coisas são importantes aqui. Primeira coisa, toda vida que você tiver uma situação como essa, a banca, mala, pode chegar e dizer assim, todas as vírgulas presentes no período que se inicia por na e vai até cofre, se justificam pela mesma razão gramatical. O que é mentira, porque a primeira vírgula que eu sinalizei de verde, vocês viram aqui, ó, essa primeira vírgula ela não tem nada a ver com as demais que estão marcadas de azul. Porque a primeira vírgula ela não demarca uma lista de elementos, né? Ela apenas indica que nós temos um adjunto adverbial deslocado. Ou seja, cuidados com o CESP, que gosta de fazer generalizações dessa natureza. Ou seja, a banca pode tentar vender gato por lebre, dizendo que todos têm a mesma justificativa. Cuidado, alto lá, não é bem assim que o processo funciona. Tá legal? Outro ponto importante, observa aqui. Quando acontece uma situação como essa, em que nós temos listas, é comum que a banca diga o seguinte, ó, vem aqui comigo, vamos conversar aqui. Pronto, bom que você me veja. Ó, tá aqui o texto em cima, né? O que a banca pode dizer? Ela pode dizer assim, as vírgulas que isolam as palavras computadores, documentos e facas fazem parte da mesma categoria gramatical. Olha, isso é verdade. Toda vez que nós tivermos lista de termos, do que seja, todos os elementos listados, farão parte da mesma classe gramatical. Ele, o que é isso? Eu não entendi. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, etc. Então, ou é uma lista de substantivos, ou é uma lista de adjetivos, ou é uma lista de pronomes, ou uma lista de verbos, não importa.
Então eles farão sempre parte da mesma categoria gramatical. 2, que é uma informação importantíssima aqui. 2, que é esse 2? Quando a gente pensa numa situação em que todos os elementos fazem parte da mesma classe gramatical, eles também, coincidentemente, desenvolverão a mesma função sintática. Ele não entendia, agora você me pegou. Função sintática, vai. Objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo, sujeito, o que seja. Então, ou vou ter uma lista de sujeitos, por exemplo, Pedro, vírgula, André, vírgula, Márcio, vírgula, Joana, vírgula, Antônia e Mariana saíram de casa. É uma lista gigante de substantivos próprios, como você está vendo, e todos eles cumprem o mesmo papel sintático. Que papel é este? Todos eles cumprem o papel sintático desse sujeito. Não é assim, não é? Eles saíram de casa. Entende? Então, toda vida que for lista, você vai pensar, vírgulas obrigatórias, 2, todos fazem parte da mesma categoria gramatical, show de bola, e 3, todos desempenham a mesma função sintática. No caso em que a gente vai analisar, eu vou sumir, eu quero apontar algumas coisinhas para você. Observa aqui. A lista começa de computadores e vai até cofre. Veja que realmente todos eles fazem parte da mesma categoria ou classe gramatical. Substantivos, substantivo, substantivo, substantivo e substantivo. Você poderia aí do seu lado estar pensando, mas ali você não grifou o Mitsubishi Pajero, nem você grifou eles não são. Embora Mitsubishi Pajero seja um nome próprio, né, realmente é um substantivo composto e próprio, isso é fato, mas a palavra mais importante da lista aqui não é Mitsubishi Pajero, é veículo. Né? Então, todos eles são substantivos, tá aqui, ó, todos são substantivos, e todos cumprem a mesma função gramatical, que no caso aqui é a função de sujeito. Afinal de contas, os computadores, até cofre, receberam a ação de serem apreendidos. Deu para perceber? Então sempre será esta mesma conversa. Não cai aqui, não dá vacilo, tá certo? Vamos descer um pouquinho mais agora. Na sequência eu coloquei aqui uma observação para você dar uma lidinha depois, do material você dá uma lida, blá blá blá. Aposto e vocativo. Olha, gente, aí a coisa começa a ficar interessante. Primeiro, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha só. O aposto e o vocativo, eles são conhecidos, né? Eles são muito citados em gramáticas, como cuidado para você não confundir aposto e vocativo, eles são muito parecidos. Olha, sabe qual é a minha opinião? É que eles só se parecem no visual. Porque, na essência, um não tem nada a ver com o outro. São parecidos no visual por um aspecto, por dois aspectos. Primeiro aspecto, tanto aposto como vocativo são móveis. Isso quer dizer o quê? Que eles podem aparecer no começo da frase, no meio da frase ou no fim da frase. Sempre. Segunda característica que os aproxima, visual ainda. Quando ele está no começo eu uso uma vírgula, quando está no meio eu uso duas, quando está no fim eu uso uma. Fechou? Então, essas duas características visuais, elas realmente aproximam o vocativo do aposto. Mas em termos de utilidade, ou seja, prática do texto, eles são bem diferentes, gente. Mas muito mesmo. Tipo, vamos ao vocativo? Vem cá. O vocativo, ele evoca a presença de pessoas, de bichos ou de entidades. Por exemplo, Cristina, vem aqui agora, estou chamando uma pessoa. Eu poderia chamar o meu cão, né? Imaginemos que o nome do meu cão fosse Serrote. Serrote, vem cá, Serrote. Serrote é o meu cão, então uso o vocativo para chamá-lo. Professor, eu posso deslocar o vocativo. Claro, pode pegar a Cristina e colocar no fim, se você quiser, e dizer, vem até aqui, vírgula, Cristina. Ou então fazer como fez aqui, colocar no meio. O que acontece, Ricardo, é que você não escuta ninguém. Então este Ricardo aqui, como vocês estão vendo, olha só, o vocativo é a pessoa a quem eu dirijo a minha voz, a quem eu dirijo o meu discurso. Deu para perceber? Beleza, ali, tranquilo. Então, vocativo, eu estou chamando, estou falando diretamente com alguém, estou falando diretamente com algum bicho ou diretamente com alguma entidade. Sim, quando você diz Pai Nosso, ajude-me, é uma entidade, você se refere a uma entidade. Tá legal? Gente, o aposto não tem nada a ver com falar com ninguém, não. O aposto
ele pode falar de alguém, mas falar com alguém, isso não vai acontecer não. Beleza. Vem comigo. Primeiro detalhe a respeito do aposto. Sabe como é que eu gosto de explicar o aposto? Assim, ó. Olha como eu gosto de explicar o aposto. Em sala de aula eu sempre dou este exemplo. O pessoal que já assistiu às minhas aulas presenciais vai lembrar. É a metáfora da garrafa e do rótulo. Bom, a garrafa está feia para chuchu, mas não tem problema. Se você vai ao supermercado, vamos supor, você vai ao supermercado comprar aquele refrigerante, aquele suco, aquele vinho, aquela água que você costumeiramente compra. Imagina que você, quando foi comprar esse produto, a garrafa estava sem rótulo. Aliás, vamos supor uma outra coisa. Só havia na prateleira 2 garrafas desse produto que você deseja comprar. Uma com rótulo, outra sem rótulo. Você leva qual? Daqui eu escutei. Claro que eu vou levar com rótulo, professor. Exatamente. Engraçado, né? Por que a gente quer levar com rótulo? Porque o rótulo, ele traduz o que há lá dentro. O rótulo informa a validade, o rótulo informa produtos químicos, ele informa de que é feito o produto, o técnico responsável pela execução química do produto, enfim, um monte de coisa. O rótulo traduz o conteúdo interno da garrafa, não é verdade? Do produto. Então, é com esta imagem de rótulo e de garrafa que eu quero apresentar o aposto. O aposto vai ser sempre o rótulo. Está aqui, ó. A garrafa é a palavra a que o aposto se refere. Tipo aqui, ó. Juan Miró, um dos gênios da pintura espanhola, apresenta figuras não muito claras em suas telas. Ora, gente, Juan Miró, até então, era um desconhecido nosso. E eu lá sei quem é Juan Miró? Não sei não. Juan Miró é a nossa garrafa. Dessa feita, você já notou que um dos gênios da pintura espanhola só pode ser o nosso o quê? O nosso rótulo. E é exatamente isso que está acontecendo. Um dos gênios da pintura espanhola está traduzindo para a gente o conteúdo de Juan Miró. Vocês estão vendo? E aí, as 2 vírgulas são inevitáveis e obrigatórias, não é verdade? Detalhe 2. Estas vírgulas poderão ser trocadas por travessões ou por parênteses, quando o que muda... Opa, acho que os travessões não apareceram no material de vocês não. Vou apagar aqui. Ficou ruim de ver, né? Pronto, daqui. Opa, agora vai aparecer. Ou parênteses, agora melhorou. Tá certo? Então veja que quando a gente constrói desta maneira, o que muda é apenas a quantidade de ênfase que você coloca. Vírgulas, descrição, parênteses, nem tanta descrição, bastante atenção chamada já, mas os parênteses, eles são grandes campeões. Assim, parêntese demarca muita ênfase no aposto. Né? Bom, muito bem. Professor, mas eu estou com uma dúvida aqui, eu estou com os meus botões pensando o seguinte. Ele... não é o Juan Miró, o vocativo, não, cara. Porque eu estava pensando que era o vocativo. Não, sabe por quê? Porque nós não estamos falando com o Juan Miró. Né? Se eu tivesse dizendo assim, Juan Miró, cara, vem cá. O Juan Miró já morreu faz tempo, né? Diga-se de passagem. Mas vamos supor que eu estivesse aqui do lado do Juan Miró. Cara, eu queria que você fizesse uma tela para mim, assim, bem, sabe? Bem surrealista. Dá para fazer? Show de bola. Depois que terminar, você me cobra que eu pago. Valeu? Falou, tchau. Aí eu estaria falando com o Juan Miró. Juan Miró, você poderia... Aqui ninguém está falando com o Juan Miró. Nós estamos falando do Juan Miró. Né? Então é natural que eu apresente a vocês, já que você não sabia quem era, vou apresentar a galera lá, vou chamar o Juan Miró. O meu amigo, que é um dos maiores gênios da pintura espanhola. Fechou? Beleza. Desce agora. O mesmo vai acontecer no exemplo 2, ó. Segundo o Ministério Público Estadual, informações apontam que os milicianos planejaram matar o deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da CPI. Olha aí, ó, mais um aposto aqui. Presidente da CPI é o aposto do deputado estadual Marcelo Freixo. Uma vereadora não identificada, que não tem nenhum aposto, e a ex-titular da 28ª e atual chefe de Polícia Civil, a delegada Marta Rocha, também funciona como um segundo
aposto da rodada. Tá vendo aí, gente? Mais 2 exemplos para a gente fechar. Tem uma surpresinha aqui. Quando o aposto ele aparece no final da frase, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Olha o exemplo aqui do Platão. Esse aqui, ó. Faz parte, esse daqui, tá certo? Faz parte da filosofia ocidental Platão, autor da famosa obra República. Tá vendo aí, ó? Mais uma vez. Faz parte da filosofia ocidental Platão. Platão é a nossa garrafa. É a nossa garrafa aqui, ó. Olha aí, ó. É a nossa garrafa. Autor da famosa obra República. É claro que é o rótulo. É claro que você já notou que é o rótulo de Platão. Detalhe importante. Estão vendo essa vírgula aqui? Ela pode ser trocada por, já sabemos, travessão, que no caso vai ter que ser um travessão só. Eu não escrevo 2, tá? Eu só escrevo 2 travessões quando o aposto está no meio da frase. Como aqui acaba em república. Como acaba em república, vocês estão vendo? Acabou em república aqui, então, naturalmente, que eu vou usar um travessão apenas e poderia usar, claro, entre parênteses, um aberto e o outro fechado. Deu para ver? Beleza. Então ele travessão. Você disse que tinha uma novidade ali? Pois é, a novidade é agora, ó. 2 pontos. Ele, para marcar um aposto no final, pode sim, ó. Faz parte da filosofia ocidental Platão, 2 pontos. Autor da famosa obra República. Quer dizer que dá? Dá sim, sem problema. Qual é melhor? Você decide aí, a quantidade de ênfase que você deseja dar. Tá legal? Bom, a frase última é uma variação da que a gente acabou de ver. Só que eu pus o aposto no começo, ó. Autor da famosa obra República, Platão faz parte da filosofia ocidental. Claro que é prudente fazer alguns lembretes aqui. Professor, posso colocar entre parênteses? Olha, gente, poder você até pode, mas não é uma frequência em texto sério, em texto dissertativo, você começar uma frase com parêntese. Não é muito conveniente. A gente vê muito isso na literatura, nos artigos acadêmicos, enfim. Mas numa prova, acho difícil isso aqui aparecer. Então, assim, que pode, mas não deve aparecer em provas. Se o aposto está no começo, gente, então o máximo que eu posso fazer aqui é trocar por um travessão, certo? Por 2 pontos não vai ficar legal, né? Porque eu não disse a garrafa, só disse o aposto. Então aqui, ou eu uso vírgula, ou eu uso o travessão, tá legal? E o travessão marcaria aqui que Platão é a garrafa e autor da famosa obra República é a expressão que está identificando quem é o Platão, tá legal? Bom, mas não fechou ainda não. Tem que comentar uma outra coisa que ficou lá no exemplo de cima. Você já entendeu o processo. Agora eu quero comentar com vocês um negócio chamado, que eu chamo, né, de vírgula casada. Veja, o que são vírgulas casadas? São essas vírgulas aqui. Eu vou até colocar corações, eu sempre coloco corações em sala de aula, vou colocar aqui também, claro, né? Corações flechados, olha só. O amor está no ar. Estão vendo aí, ó? Essas vírgulas, elas são casadas. Isso quer dizer o seguinte: são casadas, elas não podem ser afastadas uma da outra. Então eu não posso, por exemplo, dispensar a primeira vírgula ou dispensar a segunda. Se assim fizer, estou cometendo um erro de pontuação. Também eu não posso fazer misturebas. Uma vírgula se casa com outra vírgula. Ou seja, eu não posso colocar uma vírgula e depois um travessão. Entende? Se assim fizesse, eu ia cometer, sem dúvida alguma, um erro grave. Tá legal? Então, cuidado. Quando o aposto aparece no meio, essas vírgulas, essa indicação de vírgulas casadas ajuda muito. E se você tiver na dúvida, assim, tipo, mas eu estou na dúvida, você disse que Romero era a garrafa, mas eu queria saber o que é sintaticamente mesmo, porque eu já sei que um dos gêneros da pintura espanhola é o aposto explicativo. Verdade. E o Romero, ele é o que sintaticamente? Uma pergunta boa. Sabe o que é o Romero, gente? Ele é o sujeito do verbo apresentar. Olha só. De verdade. E querem uma dica? Quando você tiver com vírgulas casadas, você pode pulá-las, a fim de entender melhor o texto. Romero apresenta figuras não muito claras em suas telas. Tá dando para ver, ó? Então, quando eu digo Romero apresenta, fica claro que Romero é o sujeito do verbo apresentar. Professor, mas o senhor não dizia agora há pouco que era errado colocar uma vírgula entre sujeito e verbo? Alto lá.
Eu disse que era errado você usar uma unidade de vírgula entre o sujeito e o verbo. Ah, isso quer dizer que eu posso fazer como eu fiz aí, colocar duas? Você pode. Porque você, com duas vírgulas, você não cancela o contato entre sujeito e verbo. Agora, com uma você cancela. Deu para perceber? Porque quando você usa duas vírgulas, você enterra. Você coloca aqui dentro uma outra oração. É exatamente o que provavelmente vai acontecer lá na nossa situação descrita. Não? Beleza? Tranquilo? Cuidado, portanto. Vamos descer um pouquinho agora aqui. Explicado o aposto, explicado o vocativo, agora a gente entra aqui neste grupinho que nós chamamos de palavras ou expressões explicativas. Na verdade, elas não são só explicativas, elas são também corretivas. Gente, nós estamos falando de expressões pequenininhas como a saber, além disso, ou seja, ou melhor, aliás. Elas basicamente são orientadoras de sentido para o texto, ou seja, compreendê-las é fundamental, e compreender o seu sistema de pontuação também. Nada muito complicado, algumas variações para variar, é que vamos testar agora. Vem cá comigo, foi, já era. Veja que quando a gente escreve assim, olha só, vamos supor que eu esteja usando o a saber, que é uma expressão exemplificativa. É possível, em vez de usar só os dois pontos, usar assim outra coisa? Sim. Já vi cair em prova da seguinte forma, a troca da primeira vírgula pelo ponto e vírgula e depois o a saber seguido de vírgula. Por que isso ocorre? Porque quando eu uso ponto e vírgula eu estabeleço mais ênfase, certo? Já vi também com a saber, assim, vírgula, a saber, dois pontos. Eu já vi também. Pois é. Então, não obrigatoriamente, ele vai aparecer sempre entre duas vírgulas. Se você tem uma listinha de coisas, ou uma expressão longa demais, você pode colocar dois pontos, sem nenhum problema. Você troca a segunda vírgula por dois pontos. Mas eu posso fazer o contrário, eu posso trocar a primeira vírgula por dois pontos. Nem a pau, Juvenal, entendeu? Primeira vírgula trocar por dois pontos, não funciona. Tá legal? O máximo que eu posso fazer é colocar um ponto e vírgula. Como vocês estão vendo. Dois pontos, nada, dica de nada. Tá legal? Beleza, volta comigo aqui. Ainda volta comigo. Vamos voltar. Daqui. Muito bem. Vou só fazer assim, que eu quero... agora funcionou. Vamos lá ver, Seus estudos eram muito empíricos. Isto é, baseavam-se em um critério de observação. Ora, você podia pensar assim, professor, eu entendi que a expressão explicativa isto é justo. Uma banca mais séria pode tentar me enganar aqui? Pode, viu? Vou ficar pequenininho e você vai ficar vendo o texto. O que a banca pega com esse isto é que está bem aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Olha, está longeão, viu? Está aqui o isto é. Opa, está aqui. Está aqui, Está aqui o isto é. Fechou aí? Loucura, né? Então, olha só. Esse isto é, esse danadinho aí, né? Ele não é aposto. O blefe que a banca pode aplicar é dizer o seguinte: a palavra isto é está entre vírgulas, pois abriga um aposto explicativo para o termo empíricos, conversa fiada. Essas expressões, isto é, a saber, ou melhor, ou seja, com outras palavras, melhor dizendo, etc. Elas não explicam nada. Elas apenas dizem assim ao leitor: leitor, você não entendeu o que é empírico não é? Aí o leitor diz: não entendi não. Pois espera um pouquinho que eu vou chamar uma outra oração que ela vai traduzir isso para o senhor, tá certo? Então, só um instantinho. Aí. Isto é. Entende? O isto é, estas expressões, elas introduzem ou exemplificação, ou introduzem correções, ou introduzem melhoramentos dentro do texto. É isso que acontece. Vocês entendem? Portanto, não caia na conversa fiada de chamar isso aqui de aposto explicativo. Não é. Tá legal? Beleza? Bom, vamos aqui então ao segundo exemplo para a gente fechar este vídeo. O segundo exemplo diz: Pedro e Karina viajaram para a América do Norte. Aliás, para o Canadá. E aí veja que o aliás está fazendo uma pequena correçãozinha entre duas vírgulas discretas. Cai muito bem usar o aliás, etc. Detalhe importante. Professor, eu posso trocar
uma por outra, assim, dá para trocar? Cuidado, cuidado. Às vezes você troca e dá problemas. Embora elas, entre aspas, cumpram o mesmo papel, nem sempre uma estabiliza a outra. Por exemplo, vamos trocar o isto é por aliás. Seus estudos eram muito empíricos. Aliás, baseavam-se em um critério de observação. E, gente, está errado. Empírico é alguém que olha e, pelo que vê, chega a conclusões. Né? Namorados ciumentos, por exemplo, pode mandar brasa aqui na câmera, Valber, valeu, querido. Ó, observe um detalhe. Quando eu uso esse isto é, cadê aqui o que eu estava comentando mesmo? Do isto é, pois é. Cuidado, que quando eu uso o isto é, eu faço uma pequena correção dentro do texto. Né? E empírico, como eu ia dizer, é uma palavra, agora sim, foi aqui que eu parei. O empírico é uma palavra que indica alguém, por exemplo, namorados super ciumentos, a moça está olhando o celular dela aqui, a namorada, né? Viu um vídeo, achou engraçado, estava rindo, e o namorado ciumento, empírico pra caramba, ele pensa que a moça está paquerando com alguém, está trocando telefones, enfim. Então o empírico, ele cria um negócio na cabeça dele e ele acredita nisto, né? Alguns fazem isso muito bem, positivamente, e outros fazem isso e se dão mal, se prejudicam, se chateiam, enfim. Então, quando eu proponho trocar o isto é pelo aliás, eu estrago, bem dizer, a frase, porque o aliás ele diz assim, olha, foi mal, eu vou ajeitar o que eu disse. Mas na frase em que ele ocorre aqui, nesta primeira, né, quando eu digo seus estudos eram muito empíricos, aliás, baseavam-se em critério de observação, o aliás estaria, digamos assim, tentando anular o que foi dito anteriormente e não é bem verdade. Ok? Cuidado. O mesmo com isto é deslocado. Ó, vamos colocar isto é aqui no lugar de aliás. Pedro e Karina viajaram para a América do Norte. Isto é, para o Canadá. Bem, então quer dizer que a América do Norte é o Canadá? Isso não faz sentido. Então, veja que às vezes trocar uma por outra pode criar problemas de sentido. E com relação à pontuação, uma vírgula antes, uma depois cai bem, e naqueles citados lá dá para usar um ponto e vírgula, dá para colocar 2 pontos no lugar da segunda vírgula, e assim por diante. Tá legal? Vem cá comigo, a gente para aqui e volta daqui a pouco, espero segurar a onda.